Olá, crianças, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós estamos aqui na página 183 do nosso livro 3, onde nós vamos falar sobre triângulos e quadriláteros. E nós temos aqui um conceito que todo mundo já sabe, né? O triângulo, eles são polígonos que apresentam três lados. Se eles têm três lados, automaticamente vai ter três ângulos internos também, tá ok? Aqui os elementos do triângulo são os seguintes: você tem os seus vértices, aqui são as pontas, você tem os lados, que são a distância entre os vértices AB, BC, CA, e você tem também os seus ângulos internos, que pode ser representado pelas letras correspondentes com acento circunflexo ou só o acento circunflexo na letra. Então, você tem o ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Como é que a gente faz para construir um triângulo? Para construir um triângulo, usando uma régua e o compasso, a gente vai fazer assim. Eu tenho aqui umas medidas, 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha base, como sendo esses 4 centímetros, aqui, 4 centímetros, então, uma reta qualquer, eu vou marcar 4 centímetros, aqui, então eu tenho aqui meus 4 centímetros já marcados, que é essa distância aqui, que eu vou chamar de AB. Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Com a minha régua e com o compasso, eu vou medir a distância 3 centímetros. E como é que eu faço para medir aqui? Aqui a gente faz assim, ó, centro, a ponta de ferro aqui no 0 e nós vamos até o 3 aqui. Ok? Essa ponta de ferro você vai colocar num ponto qualquer. Eu vou colocar no ponto A ou no ponto B. Vou colocar aqui no ponto A. E vou traçar uma linha. Pronto. Agora eu vou pegar os 2 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Pego aqui 2 centímetros. Ponta de ferro no 0 até o 2. Aqui. Certo? Então agora eu vou aqui no ponto B. Coloco ponta de ferro no ponto B e traço uma linha que toca exatamente naquele outro círculo que eu fiz, naquele outro arco que eu fiz. Esse ponto que tocou, eu vou marcar o ponto C. E com a minha régua, eu vou traçar uma linha que passa pelo ponto C ao ponto B, o ponto A até o ponto C. E você tem o seu triângulo construído. Essa é a construção de um triângulo usando a régua e o compasso. No nosso livro ele está mostrando exatamente essa construção, do jeito que eu falei para vocês, aqui na página 187. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é a condição de existência de um triângulo. Como é que eu sei, olhando para os lados da figura, se esses comprimentos que eu tenho aqui é possível fazer um triângulo? Você já observou que não deu para fazer. Qual é a condição de existência? Condição de existência, também chamada de condição de desigualdade triangular, ele diz o seguinte, que em qualquer triângulo a medida dos seus lados deve ser menor, a medida de um dos seus lados deve ser menor que a soma das medidas dos dois lados. Então isso aqui é muito importante para a gente. Como é que a gente vai saber isso aí? Vamos ver, 1, 4 e 2. O lado 1 é menor que o lado 2 e o lado 4. Essa sentença é verdadeira. O lado 2, ele é menor
Então, a gente vai pegar e vai dividir por 3, vai dar 60. Cada um deles aqui é 60 graus. E para dar 180, então o próximo deve ter 160. Ou seja, no triângulo isósceles, os ângulos internos são todos iguais a 60 graus. Tá ok? Opa, desculpa. No triângulo equilátero, os ângulos são todos iguais a 60 graus. No triângulo isósceles, a medida do ângulo A, do ângulo B e C são iguais e o A é diferente. Aí vem aqui para você fazer uma atividade. Novamente, eu estou na página 193. Você vai fazer apenas a questão 1, 2 e 3. Só essas. Tem mais, mas eu só quero essas 3 aqui com vocês, tá? 1, 2 e 3. E a gente fala dos quadriláteros. O que são os quadriláteros? Bom, o nome já está dizendo, né? Quatro lados. Os elementos dele, você tem os vértices, que são essas pontas aqui, A, B, C, D. Você tem os lados, A até o B, B até o C, C até o D, D até o A. Você tem os ângulos internos, que são esses pontinhos aqui. E aqui tem um elemento que a gente não tinha no triângulo, que são as diagonais. O que são as diagonais? São as linhas que ligam dois pontos não consecutivos. Então, nós temos aqui duas diagonais. Nós temos aqui dois quadriláteros muito importantes para a gente, o trapézio e o paralelogramo. Qual é a característica dos dois? O trapézio, ele tem um par de lados opostos paralelos. Olha, esse é paralelo a esse. H é paralelo a FG. E J é paralelo a LK. Tá? O outro é o paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? O paralelogramo, os dois pares são paralelos. Esse é paralelo a esse, esse é paralelo a esse. Aqui mesma coisa. Aqui também. São paralelos, estão sempre a uma mesma distância um do outro. E nós temos outros quadriláteros, tá? Que os ângulos não tem assim uma definição específica, não tem nenhum nome específico para eles, tá ok? A gente vai estudar cada um desses elementos mais tarde. Assim como o triângulo, o quadrilátero, a soma dos ângulos internos também é possível calcular. A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Também a gente tem aqui uma representação, tem aqui um quadrilátero com os ângulos definidos aqui. Eu vou pegar minha tesoura, vou cortar aqui 4 pedacinhos e bora ver. Você sabe que os ângulos de 360 graus eles formam uma circunferência, né? Um círculo. Bora ver se aqui para o nosso vai dar certo, tá? Eu tenho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. E esse laranja aqui só pode entrar aqui, ó. Então, ele vai formar aqui uma circunferência, um círculo, formando um ângulo de 360 graus. Nessa página 196, você também tem essa explicação aqui. Na página 196. Tá ok? Aqui um exemplo para a gente, ele diz assim: podemos aplicar o que acabamos de verificar para calcular a medida desconhecidas de um ângulo interno de um quadrilátero, como um exemplo abaixo. Então aqui tem aqui 120 graus, 135 graus, 160 graus e aqui o ângulo X que eu não sei qual é. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos
Então, 60 mais 120 mais 135 mais x é igual a 360. Eu somei aqui os 3, que deu 315, mais x. Aí eu resolvo uma equação, passo esse 315 para lá, subtraio, e você encontra o valor do ângulo x, que é desconhecido aqui para gente. Sendo assim, você já pode fazer a atividade da página 198, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que eu tenho mais atividade, mas eu só quero essas 5, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai falar especificamente desses quadriláteros. Então, eu tenho trapézio. Característica do trapézio, ele tem duas bases, base maior e base menor, tá? E tem dois lados. Lembre-se que as bases, elas são paralelas. Eu tenho um trapézio isósceles, tá? Quando os lados não paralelos são congruentes, esse lado daqui tem a mesma medida desse. Trapézio escaleno, quando todos os lados paralelos não são iguais, são diferentes. E o trapézio retângulo, quando os ângulos aqui são retos. Característica dele. Mas observe que todos eles são trapézios. Por quê? Porque tem duas bases. Aqui, ó. Duas bases. Tá certo? Essas bases não precisam ter o mesmo tamanho. E você tem também aqui uma atividade, também na página 200, que é para fazer 1, 2, 3. Só essas 3 questões aqui para gente. E nós falamos do paralelogramo. O paralelogramo é essa figura que a gente pode identificar nessas construções que a gente tem aqui. Mas, na prática, ela é essa aqui, ó. Dois lados que são paralelos entre si, tá? Então, 4 ângulos congruentes. E dentro dos paralelogramos a gente tem o retângulo, tá? Que é um ângulo reto. Como os ângulos são retos, então os ângulos aqui têm sempre a mesma medida. Então eu tenho x mais x mais x mais x, 360. 4x é igual a 360, passa dividindo 90 graus. Outras informações importantes para a gente aqui é o losango, que é também um paralelogramo. Observe que o quadrado é um losango. Você tem também o quadrado aqui, ó, já que a gente falava dele ali, né? Todos os lados com a mesma medida, lados congruentes e paralelos, ok? E assim a gente fecha essa nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.